Pessoal, e o Vasco está querendo dar um chapéu aí no Galo, né? Já que o Vasco está muito próximo de acertar a contratação do atacante Rony, que a mídia já estava dando por certo ter fechado com o Atlético Mineiro, só que o Vasco vai sim dar um chapéu aí no Galo. O Vasco fez uma proposta maior para a contratação do Rony. Mas antes de começarmos o vídeo, eu quero saber a sua opinião, se vocês acham que é uma boa contratação ou não para o time do Vasco, essa contratação do atacante Rony. Ficou interessado e quer saber tudo que a mídia falou sobre isso? Então assista esse vídeo até o final. Cuidado. E vai contar agora para onde vai Rony. Não, Depois não de 5 anos, não tem como contar ainda. Sou fã do Rony pelo trabalho dele. O Rony é fera, jogou muito. Torcedor palmeirense achando que ele nem vai mais. Então, e o Rony tem total direito de escolher para onde ele vai. Você fala uma coisa que é legal pra gente repetir todo dia aqui. O jogador escolhe o que é melhor para ele, não o que vocês acham, eu acho, o Zé, olha, vai para lá, vai para cá. Só que nos últimos tempos aí, nas últimas horas, o cenário envolvendo o Rony ficou muito agitado. Ô Pedro, conta pra gente como é que está esse cenário envolvendo outros clubes brasileiros e o que você tem de, né? Tem o hino do Vasco, tem o hino do Galo que pode ser tocado para apresentação do Rony. E aí, como é que tá o cenário? Tira esse hino do Vasco, Carlão, para não ali ainda dirigir não tá nada. certo. Vamos lá. Não, trazendo aqui, Edu, uma informação da nossa equipe, né? Porque quem estava comigo correndo atrás disso era o próprio Vinícius Nicoletti, que já entrou mais cedo no Sport Center. A Vitória, o Mário Marra. O que acontece é que o Galo vinha negociando um acordo com o Palmeiras para ter o Rony, né? E o Palmeiras deu ok para o Galo para a proposta que o Galo enviou. Só que são 3 partes envolvidas: o jogador, o clube que ele tem direito, que ele tem contrato, e o clube que quer o jogador. Entre Galo e Palmeiras, tudo certo. O problema é que nesse meio tempo o Vasco, através do Pedrinho, e o Pedrinho tem uma relação muito boa com o pai do Rony, também empresário dele, e a família do Rony tem uma relação afetiva com o Vasco. O Pedrinho foi ao pai do Rony e falou: queremos jogador. E o Rony gostou da ideia. Então o Rony gostou da proposta do Vasco, enquanto o Palmeiras deu um aceite para a proposta do Atlético. Os dois clubes precisam fechar 2 pontas, o jogador e o Palmeiras. O Vasco tem uma ponta fechada com o Rony. O Atlético tem uma ponta fechada com o Palmeiras. Então o negócio não é exatamente tão simples quanto parece. O Vasco tentou atravessar o Atlético, tinha um acordo encaminhado sim entre Atlético e Palmeiras, mas agora tem o Vasco na jogada. O Vasco precisa se acertar com o Palmeiras. No que o Vasco aposta? O Vasco parece otimista no caso. O Vasco aposta, na relação afetiva da família do Rony, balançando o Rony, na boa relação do Pedrinho com o Lamáquia, com o Leila, com o pessoal da Crefisa, já negociaram até possibilidades de acordos comerciais em outros tempos que não acabaram não acontecendo. O Vasco aposta nisso e lembra também que o Rony, quando não concretizou as últimas negociações, foi porque ele não quis. Então agora, como tem a vontade do Rony na parada, o Vasco acredita que pode fazer esse negócio pagando um pouco menos do que em tese seria pago por outro clube como o Atlético Mineiro. O Atlético, por sua vez, acredita no acordo que tinha ali com o Palmeiras, mas faltava o ok do Rony. Então tem esse impasse. Não é que ele vai para o Vasco, não é que ele vai para o Atlético. Tem uma ponta aí desamarrada de cada lado para a gente saber o que vai acontecer. E o Vinícius Nicoletti está fazendo trabalho ali, perto do Palmeiras, trazendo todas as informações, assim como nossa equipe no nosso site, no espn.com.br. Então fique ligado, acompanhe tudo, porque está lá. E claro que o mercado ele vai mudando e não tem jeito. Só que fica uma imagem, né? E ainda eu acho, tem a terceira via, que aí o Zé estava falando aqui, a gente estava nos bastidores, pode ser que o Rony olhe e fale: não, vou ficar mais uma vez. E não é nem o Rony. O Rony virar e falar pro Galo eu não vou, e o Palmeiras falar pro Vasco eu não vendo. Marcel falou: não, talvez ele saia. Mas assim, o Rony já falou quantas vezes, depois de encaminhar um acerto, né? A última vez uma documentação não ficou pronta. O que acontece é que tudo acontece na história do Rony de uma forma assim, mas tem a situação do Fluminense, lembra? Mas o Rony não quis. Depois ele quase saiu, mas fechou a janela por uma questão de fuso e de não chegar o documento para ele poder viajar. O Palmeiras, de forma correta, só libera com essa documentação em mãos. A documentação não chegou, não teve tempo hábil. Então, faltava sempre alguma ponta. Na parte do Vasco, falta essa ponta com o Palmeiras, amarrar essa ponta. Mas tem o ok, o aceite do Rony. Na parte do Galo, falta o Rony querer algo que o Palmeiras já amarrou. Então, parece que está cada um puxando para um lado, não é um negócio tão simples, Edu. O jogador é ruim, né, Zé? O cara tá ali, ele... Assim, como é que fica o jogador quando vê... Eu queria ser o Rony que a presidente já foi mesmo, Zé? Eu queria ser o Rony nesse momento. Engano na conta, Zé? Zé, Você não quer, não? Não, opa! Eu vou escolher aonde eu vou. Tem a paixão, mas tem também o lado... Mussarela, tem o mussarela, lógico. Ali, o cara vai olhando. É lógico, o jogador não... Eu acho que ele não vai ficar mal. Até porque, por exemplo, o que a Leila fez no começo do ano, de se colocar à frente de uma situação para falar que o Rony já tinha fechado seu ciclo e tal...
Então o Rony está tranquilo hoje para ele resolver qualquer situação possível. Se ele demorar, não tem problema. O Palmeiras tem contrato e a Leila falou que ele permanece, porque ele é profissional, sempre foi profissional. Tal. Ele fez até aquela comparação com o Dudu, com a situação da negociação, né, do Dudu com o Cruzeiro e tal. Eu fico ali, qual o salário? Eu não gosto de falar, né? Mas o Rony tem um bom salário no Palmeiras. Provavelmente, não sei se, talvez ele deva abrir mão de alguma coisa para jogar no Vasco ou para jogar no Atlético Mineiro também. Eu não sei se o Atlético iria pagar o mesmo valor que paga o Palmeiras. E aí vai um pouco da vontade do jogador. Se não acertar, continua no Palmeiras, ganhando um ótimo salário, que eu acho que deve ser, posso errar, tá? Posso errar mesmo, porque o Rony é bom jogador, mas eu acho que o salário do Palmeiras um dos últimos grandes contratos do Rony. Paga em dia. Porque paga em dia. Ele construiu uma história linda no Palmeiras, né, que ninguém vai apagar. Tranquilo, qualquer situação e qualquer escolha do Rony no Palmeiras, tenho certeza que as pessoas vão entender. Para quem foi mandado embora já. Né? E foram contratos longos oferecidos, né, Pedro? 3, 4 anos aí com acertos. Agora, teve o Fluminense nessa parada em tentar contratar o Rony. O Atlético já tinha tentado uma vez, o Santos tentou 2 vezes. E agora o Atlético Mineiro de novo e entra o Vasco na parada. É o que o Pedro falou. Quem vai decidir ali no final das contas é essa ponta que está faltando. O jogador talvez queira ir para um lado. O clube entende que melhor financeiramente é o outro lado. E aí, quem vai decidir isso aí? Alguém vai ter que entrar num consenso ali de chegar no final e assinar esse contrato. Senão ele vai acabar ficando no Palmeiras. Agora, ele é um jogador, assim, a gente está falando de 1 milhão, coisas, né, nesse tipo assim. Ele é um jogador muito voluntarioso. A gente pode questionar algumas questões dele com bola ali, mas o que ele entrega, principalmente jogando pelo lado ali, um jogador de velocidade, para um time que muitas vezes não vai ter posse de bola e vai tentar explorar contra-ataque, ele é excelente. Mas... Ô, Bubu, vou te contar uma coisa, mas não fala pra ninguém. Segredo? Quer contar o nome dele? Não, fala aqui, mas ninguém... Rony joga no seu time, Bubu? Não. Não, tá bom. Mas olha, o Galo pode ter Não? Daverson, O Rony não joga no seu time? Não. Júnior Santos, Hulk e Rony. Não é bom? Te pega? Sabe o que eu tava pensando sobre esse tema? Experimenta a Eu bala sou um do- cara romântico, né? Eu acredito que no final faz sempre isso. o amor vence. Então, você vê o coração do Rony é vascaíno. Eu acho que ele vai Seria pelo ouvir o coração ou pelo coração. financeiro? Às vezes é muito importante você ouvir o seu coração. Coloca a Você mão. fala que só pensa em dinheiro? Coloca a mão, mas às vezes tem que colocar a mão no peito, Você- escutar o seu coração e falar, cara, Olha o coração que ele coisa tá fazendo. deliciosa, que coisa maravilhosa. Marcelinho é um encontrar o gênio, meu cara. amor. Olha lá, ele Olha aí, ó. Olha lá, Olha aí, ele tá ó. fazendo Vem a um informação coração aí pra que é quê? Olha aí a importante. informação no É Central. pro Vasco. Ele é Vasco, como a gente fala no Rio. Ele é Vasco. A família é A Vasco. última informação. E então, por exemplo, o Daverson, eu acho que tem uma aí, Edu. frustração. O Daverson é um cara muito feliz, expansivo. Às vezes, quando ele tá rindo muito, é uma pessoa que tá triste. O Daverson é um Pode cara... saber que é. O Daverson é um cara... Normalmente- Ele, É verdade. Ele explode alegria, só que no fundo ele tem uma frustração. Ele não jogou no Vasco. O Daverson... Não acabou a carreira ainda. Ainda não. Calma, ele vai jogar Mas lá. Ele fica esperando o momento que o Vasco vai ligar. Daverson, vem pra cá. Aqui é o teu lugar. Então você acha que ama ele o vai pro vem pra- Vasco? Então eu acho que o Rony, essa altura do campeonato, todo mundo fala que Atualiza é ótimo, ele né? aí. Ele vai ouvir o coração. Ele vai chegar... Atlético, muito obrigado, você tá pagando pra mim uma Mas não fortuna. basta o Rony Mas ouvir o eu sou o coração. Vasco. Eu quero o Vasco. Aí a Leila, pô, vai pro Atlético. O dinheiro que eles estão me pagando é bom. Eu não quero, Leila. Agora, eu sou Vasco. Aliás, como a senhora também é. Ou em nome né? do amor? Em nome Ele do vai amor. falar, nós somos Vasco, Leila. Aliás, como quem? Deixa eu ir pro nosso Vascão, Leila. Tia Leila, deixa eu ir pro nosso Vascão. Você é traído. No Rio tu não é Flamengo? Quem? No Rio? No Rio Agora, Você não é atenção. Não, Nova Iguaçu e Bom Sucesso. Atenção, Bubu. O quê? Bubu, Notícia. o romântico. Ó, lembra dessas? É outra coisa que você viu na televisão em algum momento e pode parecer que o F90 faz também. Ah, eu já vi isso em algum lugar. Mas a gente... Pode ser que sim, pode ser que... Dá a notícia logo aí, que é mais É, importante. Atenção, parem as máquinas. Bubu, o romântico. Atenção. Fala, o Eduardo. Urgente, o Chico
que é nosso companheiro aqui, o Francisco De Laurentiis, do site espn.com.br, e eu falei que é o melhor site. Ele é pintor, sabia, nas horas vagas? Ele é fera. Dá a informação aí, depois você o melhor conta. site do mundo, é o ESPN. Eu concordo. Tá, vai pra Atenção, informação. o Palmeiras diz que deu sua palavra ao Atlético Mineiro sobre a venda de Rony. E não vai recuar. E se recuar, a Leila, você sabe como é que ela faz, né? Ela vai dar entrevista, espera que honre o contrato, tal. Então, está encaminhada a situação do Rony. Me parece que se o Agora, Rony não quiser, ele não vai. depois dessa Vai frase, ficar, não. ou é Galo ou é ficar no Palmeiras. Porque se a informação do Chico agora, né? Voltando aqui, o Chico traz a informação agora, urgente, que o Palmeiras diz, a apuração do Chico, que ele deu sua palavra ao Atlético sobre a venda do Rony e ele não vai recuar. Se o Rony não quiser, ele vai ficar no Palmeiras. Então tirou o Vasco da parada. São 3 partes, não adianta o Palmeiras. Me parece que, pela informação do Palmeiras, a se manter a palavra do Palmeiras, ele não vai fazer negócio com o Vasco. E o que faltava pro Vasco era fazer negócio com o Palmeiras. Esse acerto informa que o nosso Chico parece que o Palmeiras não vai querer fazer. Mas falta também agora convencer o Rony, que não queria ir para um lado, queria ir para o outro. Então, reforça o acerto Atlético-Palmeiras, reforça que nesse momento o Palmeiras não vai fazer negócio com o Galo, então resta saber se o Rony pode ser convencido. Resta a parte do Rony ainda, a vontade dele. Eu fico pensando, apesar de ter essa questão financeira que nós lembramos, que faz parte, parabéns ao Rony por ter chegado nesse momento, e todo jogador também, eu fico imaginando como é que fica, porque se ele quer Vasco, Zé, em algum momento, os caras vão falar, fica aqui então. Porque você era de uma época que o jogador era negociado sem ouvirem vocês, né, quase, né? Não, nós não... era difícil. Na minha época é o seguinte... Uma mala e vai. Mas foi bem assim. Mas hoje mudou, hoje é o jogador que decide. Hoje mudou. Hoje não só os jogadores decidem, né? Tem o staff, tem uma série de outros fatores aí, outras pessoas que podem decidir. Porque eles mostram, né? Ó, tem isso, aí o jogador... E onde eu vou talvez ganhar mais, onde vai ser melhor para mim em termos de carreira, aí os caras vão mostrando e aí o jogador decide. O jogador sempre tem a última palavra, mas as explicações são de várias pessoas. Só para complementar, tá, Edu? O papo vem de ontem, o Chico reforça que as informações que o... Tá, inclusive é que você trouxe. Não, tô falando. É um perigo. É um perigo, tá? Que dá uma energia. Vamos ver se eu sobrevivo. Mas voltando aqui, só para explicar mais informações do Chico, é que o Palmeiras não vai recuar porque o acordo não vem de hoje. O acordo vem de ontem. Inclusive o Rony já tinha pedido para ser dispensado do treino de hoje. E, em função disso, de toda essa negociação, como o empresário do Rony, o pai do Rony, só chegou a informação do Vasco depois, até do próprio Nicolete noticiar no Sport Center, da imprensa noticiar, o Palmeiras informou que não vai romper a palavra que tinha com o Atlético Mineiro de uma negociação que já tinha sido encaminhada verbalmente ontem. Eu só tenho uma dúvida. Se o Vasco subir a proposta... Me parece que tem mais a ver com o acordo verbal e manutenção de palavra. Com o acordo verbal mesmo, independente do valor... Até porque não era uma ideia do Vasco subir proposta. O Vasco tinha uma proposta baixa, era muito mais na base da situação afetiva do Rony e de uma boa relação com a Leila, com o Lamac e com a turma do Palmeiras. Então, por um acordo que já vinha desde ontem, mantido sob sigilo, o Rony pediu para não treinar hoje, iria resolver essa situação de Belo Horizonte. O Palmeiras estava trabalhando com isso e deu sua palavra, esse aceite, como noticiado também mais cedo, ao Atlético. Só foi saber do Vasco depois e não ia recuar no que já tinha acertado com o Atlético. O que eu falei aqui é que a Leila tem... A gente tem que lembrar o Dudu também, né? Isso. Se a Leila falou o que falou do Dudu e a Leila fala do Rony sem ser perguntado, é outra situação. E para muita gente foi até deselegante. Acabou o ciclo dele, ele tá aí, fica aí, tá, mas ele já sabe que não vai jogar e tal. E agora eu fiquei assim, olhando para esse cenário e aguardando qual vai ser o comportamento. Se não vai ter outra entrevista, Bubu, do tipo, não, ele tem que ser... eu dei minha palavra, ele tem que ir para o Atlético. Eu não sei se não pinta uma coisa dessa. Foi isso que ela usou em relação ao Cruzeiro, né? Você não acha? O problema é que eu acho que também pro Palmeiras bater o martelo e dizer que já está fechado, dar a promessa, porque já havia perguntado pro Rony também. O Rony deve ter autorizado também a negociação e se, como o Chico, né, que trouxe a informação de que ele não iria treinar hoje e tal, você acha que é sei lá... O Rony e o staff dele, Rony, seu pai, seu empresário, entraram em contato com o Palmeiras ontem para afirmar que aceitaram a proposta do Atlético. Sim. Foi tentar mudar de opinião e aí tem que ver também a situação do Rony. O Rony, então, roeu a corda para tentar fazer um acordo com o outro lado. Então, o Palmeiras focou nisso que foi passado para ele ontem, liberou. O Palmeiras, inclusive, está trocando minutos de contrato com o Atlético hoje, até se surpreendido com a informação do Vasco. É importantíssimo você colocar esse cenário,
Porque tem muito louco, o cara fica louco, né? Falou isso, falou aquilo, mudou. É porque a negociação muda. E das últimas horas, o que dá a entender que havia uma situação encaminhada. Desde ontem. E agora... O Rony e o pai dele procuraram... O Vasco surge no cenário quando? O Rony e o pai dele procuraram a diretoria do Palmeiras ontem para avisar que tinha um acordo encaminhado com o Atlético. O Palmeiras libera o Rony do treinamento de hoje, inclusive para acertar essa burocracia, sabendo que a qualquer momento ele poderia viajar a Belo Horizonte. O Palmeiras hoje de manhã dá um ok oficial para o Atlético, começa a trocar minutas de contrato dessa venda e então surge a informação do Vasco. Porque o Pedrinho foi diretamente pela boa relação do pai do Rony. E o Rony, então, trocou e falou, então eu vou pro Vasco. O Palmeiras virou e falou, não, eu dei minha palavra ao Atlético, então com o Vasco, apesar da boa relação de Leila, de Crefisa com o Pedrinho, com o Vasco, a Leila não faria negócio nesse momento. Então, pro Palmeiras, ou faz negócio com o Atlético, como estava combinado desde ontem, e as minutas sendo trocadas hoje, ou não sai negócio nesse momento, informação desse momento, não sai negócio com o Vasco. Informação do nosso Francisco de Laurenti, de ESPN.com.br, tá, Dudu? E pro atleta ele chegar... imagina o Bubu, ele chegando no Atlético com a... Não, mas eu queria ir pro Vasco, eu tenho a situação... vai ter que jogar ali um pouquinho a mais, né, pra convencer. Eu fiquei pensando nesses casos em que tem... Casamentos são marcados, né? Chega o convite, né? Tal pessoa vai casar com a outra. Save the date, né? Save the date. Você recebe o convite e aí... Você não queria muito casar, né? Você percebe ali que o noivo não tá tão feliz assim, tão convicto. Mas as famílias já ficaram próximas, já acertaram, né? Encaminharam tudo lá. Já reservou. Às vezes a noiva também não reservou o salão de festa, reservou a igreja, chamou lá um padre lá, tal, não sei o quê. E aí o cara vai... quando o padre fala, aí agora. Aí noivo em fuga. o noivo olha lá no banquinho, no canto do banquinho, tá aquela paixão da infância, da adolescência. E dá uma piscadinha pra ele assim, tipo, né? Aí o cara sente, o cara balança, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Fecha só nele, por favor. Aí o Rony ele tava encaminhado, acertado com o Atlético, mas a paixão dele é o Vasco. E aí o Vasco olhou pra ele e falou, Rony, vem. Para com isso, larga tudo isso e vem comigo. E aí o Rony agora, como é que tá a situação dele? Ele tá balançado, entendeu? Por causa da paixão dele. E aí... Ele já mostrou que tem personalidade, tanto que estavam empurrando ele, vai pro Fluminense, vai pra não sei aonde, vai não sei onde. E ele, não vou, eu vou onde eu quiser. Eu sou o Rony. Eu vou escutar o meu coração, olha lá o coração dele. Eu vou onde eu quiser. Então eu acho que se ele tem essa chance de realizar o sonho, a paixão dele, que é o Vasco, lute. Ele vai sair da igreja, ele vai falar não, e ele vai sair... e vai abraçar o Vasco. Tem que só conversar com o Palmeiras antes de sair, né? Eu agora entendo que Chico Anísio ele tem um contrato. Rolando Lero. O casamento, às vezes, é uma amarração, né? Um contrato. Então, às vezes, ele tá preso ao Palmeiras e fala, tá bom, Palmeiras, então eu vou ficar com você só até o fim do ano. Só ele na tela, pelo amor de Deus. E no fim do ano eu estou livre. Tá. O nosso contrato é no fim do ano. Bubu. Fim do ano eu estou livre e eu vou para onde eu quiser. Vou para o Vasco do meu coração. Uma balinha pra você. Bubu, é uma delícia. Pode. Vai. Agora eu sei o que o Chico Anísio passava com o Rolando Lero, sabe, Zé, na escolinha? Aí fala, aí olha lá pra câmera. Olha aí, o Vasco tá utilizando essa semana pra treinar, pra melhorar, pro seu... De olho no clássico, né? Qual o clássico? Vasco Flamengo. 2 milhões. Aí eu fico fazendo escada pra esses 15. Embalos de sábado à noite. O Vasco está com a semana livre para encarar o principal rival Flamengo. O time é o terceiro colocado na tabela do estadual atrás do rubro-negro e segue lutando pela classificação para a semifinal. A equipe vem de um empate amargo contra o Sampaio Corrêa e uma derrota no clássico com o Fluminense. Sob o comando de Fábio Carille, a equipe de São Januário ainda não engrenou no campeonato. Na última partida, o time saiu de campo vaiado. O trabalho ainda é recente e esbarra nas carências do elenco. Contra o Flamengo, o técnico ainda não deve poder contar com o Coutinho. O camisa 11 está tratando de um edema no adutor da coxa esquerda, em caso tratado com cautela pelo departamento médico do clube. Quem entrou na vaga no último jogo foi Payet, que não correspondeu. O francês ainda não fez gol e nem contribuiu com nenhuma assistência na atual temporada. Além disso, ele não participa de um gol desde o dia 28 de outubro do ano passado. Na zaga, Lucas Oliveira saiu com dores no tornozelo e será reavaliado nos próximos dias para saber se tem condições para o clássico. Também existe a possibilidade de Maurício Lemos ser relacionado pela primeira vez na temporada. Depois do rubro-negro, o Vasco tem mais um clássico pela frente, para brigar por uma vaga na semifinal do Carioca.
Vamos todos tratar de coração. Mas o assunto mesmo no Vasco, Lucas Pedrosa, é o Cruzeiro interessado no João Vitor. Isso é um drone seu, né? Não é? Foi o GE que trouxe essa informação inicialmente, mas a gente trouxe o valor da proposta. É porque as pessoas elas estão colocando como se o Cruzeiro tivesse feito uma proposta de 6,5 milhões de euros ao Vasco. E não, a proposta que o Vasco tem em mãos é de 5 milhões de euros. E aí o Cruzeiro não se opõe a pagar o valor restante para quitar a dívida com o Benfica. O fato é, independentemente do valor da proposta, o fato é que hoje o Vasco não pensa em negociar o João Vitor. São 16 dias até o fim da janela, o Vasco está buscando pontas, atacantes e tudo mais. O João Vitor é um zagueiro titular absoluto, gostando ou não, tendo os problemas que ele tem ou não, devendo ou não, que eu acho até que ele deve futebol porque ele foi comprado. O João Vitor continua sendo o melhor zagueiro do Vasco da Gama desde que ele chegou ao Vasco da Gama. O ponto é, não tem como vender o João Vitor agora. Tem tempo hábil na janela para você contratar outro zagueiro do nível do João Vitor? Eu acho que não. Eu acredito que essa diretoria vai conseguir contratar um zagueiro a tempo hábil de fechar a janela? Eu acho que não. Eles estão há 50 dias para tentar trazer um atacante e não conseguem. Eu acho que o João Vitor sendo vendido, e mesmo assim num valor que o Vasco deve ao Benfica, ou seja, não vai entrar dinheiro em caixa diretamente para você contratar, eu tenho aqui 5 milhões de euros para contratar um zagueiro. Não se trata disso. Então assim, eu não venderia o João Vitor. Sei que a proposta balançou o jogador, é um dos jogadores que eu falei aqui, inclusive, que recebem um alto salário e que o Cruzeiro quer pagar um salário maior ainda para o João Vitor e, obviamente, o Cruzeiro hoje tem um projeto esportivo mais consolidado do que o do Vasco da Gama. O ponto é, a diretoria do Vasco só vende o João Vitor caso apareça uma oportunidade maravilhosa de mercado e ele consiga trazer um zagueiro ou se o Cruzeiro fizer uma proposta irrecusável. E quando eu digo isso, é pular de 5 para 7, para 8 milhões, que é mais ou menos o valor, por exemplo, o Fabrício Bruno saiu do Flamengo. Se eles conseguissem aumentar esse valor, o que eu acho que não seria um problema, eu acho que o Vasco não seguraria o João Vitor não só para recuperar o investimento, mas também para ter um dinheiro a mais. Hoje, eu venderia o João Vitor de forma alguma. Não tenho garantia nenhuma que essa diretoria vai contratar outro zagueiro e hoje não tem zagueiro do nível do João Vitor no elenco do Vasco. E se você for parar de não olhar cifra, olhar o seu olhar esportivo, que eu acho que é o que o vascaíno tem que olhar, né? No ano passado você pediu o que aqui? A gente precisa de um zagueiro e de ponta. Exato. Aí o João, não vamos dizer assim, virou uma unanimidade, mas é um garoto que parou, pelo menos, do desespero de se ter um zagueiro. E agora o desespero agora é ter ponta. Você vai andar pra trás. Vai. Porque faltam dias pra janela fechar, você não vai ter tempo hábil de contratar outro. Você vai ficar sem uma peça técnica. Não tô nem falando, mas vai ganhar dinheiro. Vai fazer o quê com o dinheiro? Vai investir? Porque o Vasco precisa hoje, que é a resposta esportiva, vender esse menino é andar um pouco pra trás. Eu posso fazer um contraponto? Pode, claro. Vocês me permitem? Eu acho que seria uma boa o Vasco da Gama vender. Sério, Vene? Porque assim, olha só, eu entendo tudo que o Pedrosa falou e inclusive eu não acho um erro não vender, tá? Sim. Não acho um erro, não trato como um erro. Mas se eu pudesse dar a minha opinião, seria vender. Porque é um jogador que não é unanimidade. É um jogador que vive sendo criticado e ele não entrega aquilo que se esperou dele, inclusive pelo alto investimento. É um jogador, pelo que eu entendi, o Pedrosa mencionou, já aceitou a proposta do Cruzeiro. Entende que a proposta, que o projeto do Cruzeiro é bom. Gostou do projeto. Ou seja, se o Cruzeiro fez proposta porque o jogador topou ir pra lá. Então, estão oferecendo um bom valor. O Vasco, teoricamente... Não acho bom valor, não. Não acho um bom valor? 5 milhões de euros. Teoricamente, teria um retorno aí, certo? Porque o Vasco ficaria elas por elas. Ele iria pagar a dívida do Benfica. E é só perder o zagueiro. E é só perder o zagueiro. Beleza, você tem a oportunidade de, numa próxima janela, fazer uma outra contratação. Só que o problema, Vini, aí até... porque eu não acho que esse jogador, dentro de campo, ele irá render aquilo que se espera dele. Até adicionando, Vini, o que você está falando, o primeiro semestre pro Vasco é muito mais importante do que o primeiro semestre pro Flamengo, por exemplo. Quando a gente fala do Flamengo... Da Copa do Brasil, né? Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. E o caminho do brasileiro, gente. Então, assim, sabe o que você vai viver no brasileiro? Sabe o que o Vasco tem até a janela de transferências fechar? Botafogo, Flamengo e Copa do Brasil. Digamos que o Vasco, por um erro de um zagueiro, perdendo o João Vitor, por um erro de um zagueiro, saia da primeira fase da Copa do Brasil. O orçamento do Vasco, meu amigo, ele é prejudicado diretamente por conta dessa saída. Fora a frustração e a panela de pressão que ficaria. Então, eu acho que hoje, não é que o João Vitor seja uma unanimidade. Eu acho que a questão do João Vitor você não pode ter perda esportiva de um elenco que já é um elenco carente. Concordo. Não, é por isso que eu não critico a decisão, tá? Agora, o grande ponto pra mim é porque a diretoria não passa confiança na hora de tentar
trazer uma reposição. Concordo. Porque se fosse uma diretoria que você falasse assim, nossa, beleza, eles conseguem sair da caixinha, conseguem fazer boas contratações. Um ponto que não consegue, porque eles não conseguem entregar nenhum ponta pro atual treinador. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Vasco que tá tentando aí dar um chapéu no Atlético Mineiro e já tá quase certo, né? Hoje cedo a mídia já estava fechado aí, dizendo que o Atlético Mineiro estava fechado com o Rony. Só que agora à tarde o Vasco tenta dar um chapéu aumentando a oferta, né, a proposta. O Galo tinha chegado aí a cerca de 38 milhões de reais. Só que segundo informações o Vasco pode chegar aí até 40 milhões de reais para fechar com o jogador e permanecer aí, né, acertado com o mesmo salário. Então ele vai ganhar aí, lembrando que o Rony no seu passe ele ainda tem 15%, tá? O Rony tem 15% do seu passe. Então desses 40 milhões o Rony ainda ganha uma bagatela de 15%, que não é nada mal, né, que vai cair aí na conta do jogador. Lembrando que o Palmeiras tem 50% dos direitos econômicos, né? Os outros 35 ficam com o Atlético Paranaense e os outros 15, né, fica aí com o Rony, juntamente com seu staff. Mas, e aí? Vocês acham que é uma boa contratação para o time do Vasco? Vocês acham que o Vasco está tentando fazer uma contratação assertiva, né, ao brigar aí com o Galo, pagar aí cerca de 40 milhões de reais pelo atacante e ainda sustentar aí um salário de mais de 1 milhão de reais mensais, né, para um jogador que, já querendo ou não, já está com a idade avançada, já não está apresentando um excelente futebol, já não está apresentando um bom futebol. O que é que vocês acham? E saiu também a informação aí que o Cruzeiro fez uma proposta por João Vitor, né, zagueiro do Vasco, né, e tá tendo aí muitas discussões aí nos debates esportivos. Uns falam que o Vasco deveria vender e outros não, já que o ano passado o que a torcida mais pedia era contratações de zagueiros. Agora que chegou o zagueiro que veio do Atlético Mineiro, juntamente, né, para fazer dupla de zaga ali com o João Vitor, e agora vender o João Vitor e voltar a estaca zero, não adiantaria de nada, né? O Vasco deveria permanecer com o João Vitor. As maiores, o que muitos estão defendendo, que o Vasco deveria permanecer com o João Vitor e focar nas contratações de pontas, já que a janela só vai até o dia 28, a não ser que o Vasco esteja negociando com outro zagueiro e o dinheiro do João Vitor sim pudesse pagar a contratação desse zagueiro, né? Então deveria sim vender, mas caso não, a sugestão era que ficasse com o jogador. Mas o jogador já mostrou interesse em querer fechar aí com o Cruzeiro, segundo as informações que saíram. Mas na sua opinião, vocês contratariam o Rony? Venderiam o João Vitor? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.